Você já se perguntou como um homem vindo do fim do mundo se tornou uma das figuras mais influentes do planeta? Hoje vamos mergulhar numa história de fé, simplicidade, coragem e transformação. Este vídeo é uma verdadeira viagem pela vida de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que acaba de nos deixar, mas cuja marca na história será eterna. Aqui você vai descobrir curiosidades surpreendentes, bastidores nunca contados, momentos emocionantes e até decisões polêmicas que definiram o pontificado do primeiro Papa latino-americano da história. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e vem com a gente conhecer o homem que mudou a forma como o mundo olha para a Igreja. Jorge Mário nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936, em uma família humilde e de forte tradição católica. Seus pais, Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, eram imigrantes italianos de origem piemontesa e transmitiram aos filhos valores como o trabalho duro, a fé e o respeito ao próximo. O pai era contador ferroviário e a mãe, dona de casa. Jorge foi o primeiro de 5 filhos do casal. Desde pequeno, Bergoglio demonstrou uma personalidade introspectiva e observadora. Cresceu nos bairros de Flores e Almagro, onde teve uma infância comum, brincando nas ruas, jogando bola com os amigos e participando das atividades paroquiais da sua comunidade. Sua primeira ligação profunda com a espiritualidade surgiu ainda na adolescência, influenciado por padres salesianos e pelas freiras com quem teve contato durante o colégio. Mas antes de seguir o caminho sacerdotal, ele trilhou uma vida muito mais comum do que se imagina para alguém que se tornaria líder da Igreja Católica. Estudou química em uma escola técnica e trabalhou como técnico químico em um laboratório de alimentos. Nessa fase da vida, também atuou como faxineiro e, segundo relatos pouco divulgados, chegou a trabalhar como segurança de boate na juventude, experiência que, segundo o próprio Papa, foi marcante para sua formação humana, pois lhe deu contato direto com a realidade das ruas, com a diversidade das pessoas e com o lado mais vulnerável da sociedade. Essas experiências mundanas contribuíram para moldar seu olhar empático e sua compreensão profunda da natureza humana. Aspectos que, anos mais tarde, definiriam seu estilo pastoral como Papa, próximo do povo, avesso à ostentação e sempre disposto a escutar. A vocação religiosa de Jorge Bergoglio começou a se consolidar por volta dos 21 anos de idade, após uma profunda experiência espiritual durante uma confissão em 1953. Ele descreveu esse momento como um verdadeiro chamado de Deus. Sentiu-se tocado pela misericórdia divina e decidiu abandonar a carreira científica para ingressar na vida religiosa. Em 1958, entrou para a Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas, uma congregação conhecida pelo rigor intelectual, disciplina espiritual e forte atuação social. Ali recebeu uma formação sólida, estudando filosofia, literatura e teologia. Foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969, poucos dias antes de completar 33 anos, e logo passou a ocupar cargos de liderança dentro da ordem. Durante os anos 1970, enquanto a Argentina atravessava um dos períodos mais turbulentos de sua história, com o golpe militar, repressões e desaparecimentos políticos, Bergoglio foi nomeado provincial dos jesuítas no país. Essa função o colocou em posição delicada. Houve controvérsias e críticas, mas também muitos reconhecimentos por sua atuação discreta para proteger padres e leigos perseguidos. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e, em 1998, tornou-se arcebispo da capital argentina. Nesse cargo, destacou-se por sua postura humilde e firme. Recusava mordomias, usava transporte público e visitava as comunidades mais carentes com frequência.
Era conhecido como o Bispo das Vilas, favelas, por seu engajamento com as periferias. Em 2001, o então Papa João Paulo II o nomeou cardeal. Já em Roma, Bergoglio ganhou respeito por sua simplicidade e espiritualidade profunda. Foi o segundo mais votado no conclave de 2005, que elegeu Bento XVI, o que já mostrava sua relevância dentro da Igreja. Em 13 de março de 2013, após a surpreendente renúncia de Bento XVI, a primeira de um Papa em quase 600 anos, o conclave se reuniu para eleger o novo líder da Igreja Católica. No segundo dia de votações, Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa, tornando-se o 266º do pontífice da história e o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos. Ao surgir na sacada da Basílica de São Pedro, o novo Papa surpreendeu o mundo com sua humildade. Ao invés de iniciar com a tradicional bênção papal, pediu que o povo rezasse por ele primeiro. Esse gesto simbólico marcou o início de um novo estilo de pontificado, mais voltado para o povo, para os gestos simples, para a proximidade com os fiéis. Ao escolher o nome Francisco, fez uma homenagem direta a São Francisco de Assis, o santo dos pobres, da humildade e do cuidado com a criação. Nunca antes um papa havia adotado esse nome. A escolha foi interpretada como um sinal claro de que ele priorizaria a simplicidade, a justiça social, a proteção dos vulneráveis e o cuidado com o meio ambiente. Durante o conclave, segundo relatos posteriores de cardeais próximos, ao perceber que estava sendo eleito, Bergoglio teria escutado de um colega: "Não se esqueça dos pobres." Isso ecoou profundamente em seu coração. E foi ali que decidiu pelo nome Francisco. Logo nos primeiros dias de seu pontificado, Francisco quebrou protocolos e estabeleceu um novo padrão de conduta papal. Rejeitou o luxuoso apartamento papal no Palácio Apostólico e optou por morar na Casa Santa Marta, uma residência modesta no Vaticano, onde já costumava se hospedar antes de ser eleito. Alegou que se sentia melhor em meio às pessoas e não queria viver isolado. Essa escolha foi simbólica e profundamente significativa. Demonstrava que o novo Papa não queria uma liderança baseada em status ou distância, mas sim em serviço e proximidade. Rejeitou também o uso de limusines e carros blindados, preferindo um Ford Focus usado, além de usar um anel papal mais simples e paramentos litúrgicos discretos. Era comum vê-lo carregando sua própria mala nas viagens, recusando seguranças exagerados e exigindo que seus encontros com chefes de Estado ou líderes mundiais fossem diretos e breves, com foco nas causas humanas, não em formalidades. Francisco demonstrava que o Papa não era um monarca, mas um servo. Essa simplicidade refletia também em seus discursos e homilias. Falava com linguagem clara, acessível, evitando jargões teológicos. Ganhou o coração de muitos que se sentiam distantes da Igreja e reforçou sua imagem como o Papa do povo. O Papa Francisco marcou uma nova era na relação da Igreja Católica com os dilemas e debates contemporâneos. Diferente de seus antecessores mais conservadores, ele adotou uma postura de diálogo aberto com questões como união civil entre pessoas do mesmo sexo, imigração, mudanças climáticas e desigualdade social. Seu lema não era mudar a doutrina, mas colocar a misericórdia e a escuta no centro da ação pastoral. Um dos exemplos mais notáveis de sua abordagem foi quando, em 2013, ao ser questionado sobre homossexuais dentro da Igreja, respondeu: "Se uma pessoa é gay, busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la?" Essa frase se tornou emblemática e foi vista como um divisor de águas no relacionamento entre a Igreja e a comunidade LGBTQIA+. Francisco também defendeu abertamente a justiça ambiental, sendo o primeiro Papa a dedicar uma encíclica, a Laudato Si,
publicada em 2015, exclusivamente ao cuidado com o meio ambiente. Nela, denunciava o consumismo desenfreado, a exploração dos recursos naturais e os impactos das mudanças climáticas, especialmente sobre os mais pobres. Ele chegou a afirmar que destruir o meio ambiente é um pecado contra Deus. Outra marca de sua visão progressista foi a defesa dos migrantes e refugiados. Durante a crise humanitária no Mediterrâneo, Francisco condenou a globalização da indiferença e chegou a levar famílias refugiadas da Síria para morar no Vaticano. Sua empatia por quem foge da guerra e da fome reforçou sua imagem como líder moral num mundo cada vez mais polarizado. Um dos maiores desafios do pontificado de Francisco foi enfrentar os escândalos que abalaram a credibilidade da Igreja Católica nas últimas décadas, especialmente os casos de abusos sexuais cometidos por membros do clero e a corrupção no Vaticano. Desde os primeiros anos, ele iniciou uma profunda reforma na Cúria Romana, o corpo administrativo central da Igreja, que era conhecido por ser burocrático, opaco e, muitas vezes, ineficaz. Criou o Conselho de Cardeais, o chamado C9, para assessorá-lo diretamente na reorganização da estrutura vaticana. No combate à corrupção financeira, Francisco promoveu auditorias, reforçou a transparência no Banco do Vaticano e passou a exigir relatórios públicos anuais sobre as finanças da Santa Sé. A meta era clara: tornar o Vaticano uma instituição com contabilidade limpa e sem espaços para desvios. No entanto, sua maior batalha foi, sem dúvida, o enfrentamento dos casos de abuso sexual. Em vários momentos, o Papa pediu perdão público às vítimas, algo inédito em décadas anteriores. Convocou encontros internacionais com bispos para definir protocolos mais rígidos e excomungou diversos religiosos envolvidos. Ainda assim, sofreu críticas por algumas demoras ou posturas vistas como diplomáticas demais. Francisco reconheceu essas falhas e, mais de uma vez, admitiu que a Igreja demorou para ouvir e agir. Essa postura de autocrítica e humildade diante de questões tão graves foi louvada por muitos fiéis e também por líderes de outras religiões. A mensagem era clara: a Igreja precisa ser purificada, mesmo que isso signifique tocar em feridas dolorosas. Francisco foi um dos papas que mais viajaram na história da Igreja. Ao longo de seu pontificado, visitou mais de 60 países, incluindo destinos marcados por conflitos, desigualdades ou perseguições religiosas. Uma de suas primeiras viagens, em 2013, foi ao Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Lá, encantou multidões com sua simpatia e humildade. Visitou comunidades carentes como a favela da Varginha, no complexo de Manguinhos, e fez discursos históricos sobre a necessidade de uma igreja que vá às periferias. Outro momento marcante foi sua visita a Lampedusa, na Itália, em 2013, onde homenageou imigrantes africanos que morreram tentando chegar à Europa. O gesto teve forte repercussão mundial. Em 2019, tornou-se o primeiro papa da história a visitar a Península Arábica, participando de um encontro interreligioso em Abu Dhabi. Ali, assinou com líderes muçulmanos um documento histórico sobre fraternidade humana, defendendo a paz, o diálogo e a convivência entre religiões. Entre outros destinos notáveis, visitou Mianmar para apoiar minorias perseguidas como os Rohingyas, o Iraque, mesmo sob riscos de segurança, Cuba, a Colômbia, o Congo, o Sudão do Sul e, mais recentemente, o Canadá, onde pediu perdão aos povos indígenas pelos abusos cometidos por missionários católicos em escolas durante séculos. Essas viagens reforçaram sua imagem como um papa global, que não teme os lugares difíceis e leva esperança onde há sofrimento.
Apesar da idade avançada e do estilo de vida simples, Francisco sempre se mostrou aberto à tecnologia e às formas modernas de comunicação. Desde o início de seu pontificado, usou as redes sociais como ferramenta pastoral. No Twitter, por exemplo, acumulou dezenas de milhões de seguidores em diversas línguas. Suas postagens eram curtas, mas profundamente espirituais e humanas. Além disso, participou de campanhas digitais sobre pobreza, meio ambiente e paz. Lançou apps com orações e leituras bíblicas diárias, apoiou transmissões ao vivo de eventos do Vaticano e até participou de documentários em plataformas de streaming como Netflix e Disney+. Um dos projetos mais inusitados foi seu envolvimento em um curta-metragem em realidade virtual, intitulado The Pope Francis VR Experience, que levou espectadores para dentro do Vaticano com o próprio Papa narrando em primeira pessoa. Essa iniciativa visava aproximar os jovens e as novas gerações da espiritualidade, mostrando que a fé e a tecnologia podem andar juntas. Essa postura aberta ao mundo digital foi importante para mostrar que a Igreja não está alheia ao século XXI. Francisco compreendia o poder da comunicação e sabia que para alcançar o coração das pessoas era preciso falar também pela tela do celular. Francisco sempre defendeu o diálogo como caminho para a paz. Seu compromisso com o ecumenismo e com o respeito às demais religiões foi uma constante ao longo de seu pontificado. Foi o primeiro Papa a visitar uma mesquita na República Centro-Africana em 2015, durante uma viagem a um país devastado pela guerra civil entre cristãos e muçulmanos. O gesto de entrar descalço na mesquita, lado a lado com ímãs muçulmanos, foi um dos momentos mais simbólicos de sua missão pela paz. Em 2016, encontrou-se com o patriarca ortodoxo russo Kirill em Cuba, a primeira reunião entre os líderes das duas igrejas desde o cisma de 1054. O evento foi considerado um marco na tentativa de aproximação entre católicos e ortodoxos. Também manteve diálogo constante com líderes judeus, hindus e budistas, sempre promovendo o respeito às diferenças e o combate à intolerância religiosa. Seu discurso era claro: somos todos irmãos, independentemente da fé professada. Essa abertura ao pluralismo religioso não significa relativismo, mas sim maturidade espiritual. Francisco entendia que, num mundo dividido, o exemplo de tolerância começa pelo líder espiritual. Nos últimos anos de pontificado, especialmente após os 85 anos de idade, a saúde do Papa Francisco passou a ser tema recorrente na imprensa internacional. Sofria de dores no joelho, que o obrigaram a usar cadeira de rodas em vários compromissos, e também passou por cirurgias no intestino. Apesar das limitações físicas, Francisco manteve sua rotina ativa o quanto possível. Continuava celebrando missas, escrevendo encíclicas, recebendo líderes mundiais e realizando viagens. Mas, em 2022, chegou a declarar publicamente que não descartava a possibilidade de renunciar, caso sua saúde o impedisse de continuar governando a Igreja com clareza e energia, assim como havia feito Bento XVI. Esse comentário alimentou especulações sobre sua sucessão. Internamente, setores da Igreja já começaram a se mobilizar, e diversos cardeais foram citados como potenciais papáveis. No entanto, Francisco evitava tocar nesse tema com frequência, reafirmando que a decisão de continuar no cargo vinha de Deus. Mesmo fragilizado fisicamente, sua mente seguia lúcida e sua liderança firme. Sua morte, agora em 2025, encerra um ciclo profundamente marcante para a Igreja e para o mundo. Se você chegou até aqui primeiro, muito obrigado por acompanhar essa jornada com a gente. Falar sobre o Papa Francisco é falar de um líder que ultrapassou os muros do Vaticano e tocou o coração de milhões, católicos ou não.
Foi um papa que falou de misericórdia quando o mundo gritava por justiça, que caminhou com os pobres, abriu as portas para o diálogo, enfrentou gigantes dentro da própria igreja e, acima de tudo, nos lembrou da essência do amor ao próximo. E se esse conteúdo te ajudou a ver esse homem sob uma nova perspectiva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu e compartilha com alguém que também vai se emocionar com essa história. Ah, e claro, se inscreve no canal porque aqui a gente continua trazendo histórias inspiradoras, reflexões profundas e conteúdos que fazem a diferença. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e bem!